Olá pessoal do Cotejur, estou aqui com muito prazer e honrado para falar com vocês hoje sobre um tema que é muito importante em nosso país e essencial para o desenvolvimento e a efetividade dos direitos trabalhistas dos trabalhadores, que é o tema da liberdade sindical na OIT e na Organização Sindical do Brasil. Esse é o tema do nosso encontro hoje. Por que é importante discorrermos sobre liberdade sindical aqui no Brasil? Essa é a primeira pergunta que todos devem se estar fazendo. Porque a liberdade sindical está prevista na Convenção 87 da OIT e na Declaração de Princípios Fundamentais da OIT de 1998 foi encartada lá como um dos princípios fundamentais da OIT. Em todos os países democráticos, a Convenção 87 foi ratificada por esses países. E por que é importante a Convenção 87 da OIT? Porque justamente que é relativa à liberdade sindical, porque justamente apenas quando tivermos entidades sindicais livres e a liberdade de criação em seu sentido pleno, que não temos no Brasil, é que podemos falar verdadeiramente numa negociação coletiva autêntica, num sindicalismo representativo, atuante, conectado e que ouve realmente as aspirações de seus representados. Além disso, isso se reflete não apenas nas negociações coletivas, que deixariam de ser, como muitas vezes a gente vê hoje, mera repetição de texto de lei, mas também se repercutiria também na efetividade dos direitos trabalhistas. Porque o principal papel de um sindicato, como vocês sabem, é defesa dos trabalhadores ou dos empregadores, se estivermos falando dos sindicatos patronais. A lei, para ser cumprida, não pode ficar só na dependência do Poder Judiciário, que também já tem esse problema de enorme número de processos judiciais. A efetividade da legislação trabalhista está muito ligada e é diretamente proporcional à liberdade sindical e à representatividade efetiva, essa capacidade de representação que essas entidades sindicais tiverem. Então, ao nosso encontro aqui, brevemente, a gente vai tratar em duas grandes partes. Primeiro, seria uma apresentação da liberdade sindical, o que é a liberdade sindical, de acordo com a Convenção 87 da OIT, que não ratificamos, e num segundo momento, descreveremos o nosso ordenamento jurídico constitucional em matéria sindical, vendo nele todos os pontos e os aspectos que nos distanciam desse padrão internacional de liberdade sindical que está consagrado na OIT, na Convenção 87. Então, dito isso, passemos a dizer que a liberdade sindical é ao mesmo tempo um direito civil e político e ao mesmo tempo um direito social e econômico. Em que sentido? Porque a liberdade sindical é um direito civil e político, uma liberdade civil, no sentido de que ela corresponde ao direito de associação, que nós temos no nosso país lá no artigo 5º, transposto, aplicado nas relações de trabalho. E por isso é um direito civil e político. E é um direito social e econômico na medida em que, por meio do exercício da liberdade sindical, é que são obtidas melhorias nas condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora como um todo. Então, nesse sentido, a liberdade sindical sempre foi vista como um direito humano fundamental, consagrado nos vários pactos internacionais ligados à matéria. Quando a gente se debruça sobre o conteúdo da Convenção 87 da OIT, a gente nota que a liberdade sindical abrange vários aspectos, várias dimensões. Por isso que é muitas vezes, assim denominada pela doutrina, uma liberdade complexa, ou um feixe de liberdades. Abrange dimensões coletivas e também dimensões individuais. Então vamos tratar qual é o conteúdo da liberdade sindical.
qual é o conceito de liberdade sindical, o que devemos entender por liberdade sindical. Para fins didáticos, podemos dizer que a liberdade sindical, então, ela tem várias dimensões. Passemos a ver a primeira delas, que é a liberdade de criação ou a liberdade de organização. O que significa essa primeira dimensão intitulada liberdade de criação ou organização? Significa que, de acordo com a Convenção 87 da OIT, trabalhadores e empregadores sem autorização prévia do poder público têm o direito de constituírem as entidades sindicais que estimarem convenientes. Então, desta proclamação da Convenção 87, podemos desdobrar dois aspectos. Quais? O primeiro é que não pode uma lei criar a exigência de uma autorização prévia do poder público para uma entidade sindical existir. Isso tem que ficar a critério e ser respeitada a autonomia privada dos particulares que desejaram se associar e criar uma entidade na defesa dos seus respectivos interesses. Não cabe ao Estado autorizar ou proibir, porque isso seria uma interferência direta nessa liberdade de criação. No Brasil, a gente tem alguns desdobramentos sobre isso em termos de registro sindical. O registro, então, deve ser um mero protocolo formal, mas não uma autorização com uma dimensão discricionária do poder público. Outro desdobramento dessa liberdade de organização ou criação é que a OIT proclama que as entidades sindicais têm o direito de constituírem as entidades que estimarem convenientes, que julgarem convenientes. Ou seja, podem existir sindicatos de empresa, sindicatos por categoria, sindicatos por ramos de atividade, sindicatos nacionais, sindicatos locais. Pode essa situação de liberdade causar uma situação de pluralidade sindical ou de unidade, o que é diferente. Então notem, o critério para organizar sindicato não pode ser imposto por lei, como acontece no Brasil, que só pode existir um sindicato por categoria numa determinada base geográfica ou territorial. Isso atrita com a liberdade sindical da OIT. No exercício dessa liberdade, e aí é uma diferença essencial, podemos ter situações de unidade sindical, como é o caso da Alemanha, em que os trabalhadores optaram em permanecer em grandes sindicatos, mas para evitar a pulverização, mas a escolha permaneceu sendo deles. Ou a gente pode cair numa situação de pluralidade sindical. No exercício dessa liberdade, os trabalhadores optaram por criar várias entidades sindicais, como é o caso da Itália, da Espanha e da França. O que não pode, diz a OIT, por seu Comitê de Liberdade Sindical, é que a lei exija e engesse e crie só a imposição legal de um sindicato único, que é o que temos no Brasil, a tal da unicidade sindical, expressão que é diferente de unidade sindical. Na unidade sindical, exercendo a autonomia e a liberdade, optou-se por permanecer com um único sindicato. Isso está em consonância com a Convenção 87 da OIT. Unicidade sindical é diferente. Viola a liberdade sindical porque é o sindicato único imposto por lei. Lamentavelmente, é o que ainda temos hoje no Brasil. Então, esse é um breve cenário dessa primeira dimensão da liberdade sindical, que é a liberdade de organização ou criação de entidades sindicais. Passemos à segunda dimensão da liberdade sindical, que é qual? A liberdade de administração dos sindicatos. O que significaria a liberdade de administração dos sindicatos ou das entidades sindicais, falando de um modo mais geral? Liberdade de administração significa o direito que a entidade tem de criar suas próprias normas internas, a sua vida interna, sem sofrer ingerências externas, seja do Estado, seja dos patrões ou de outras entidades. Então, essa autonomia interna da entidade sindical deve permanecer confiada a ela,
e implica uma autonomia, portanto, para estabelecer quais são seus cargos, qual é o número de dirigentes, quais são as diretorias, quais são as regras do seu processo eleitoral e a duração de mandato dos seus eleitos. Logo, portanto, não cabe ao Estado falar que a duração do mandato é de 2 anos ou de 1. Isso é algo que deve ser decidido como? Na Assembleia Geral de Trabalhadores, se estivermos falando da entidade sindical de trabalhadores. A Assembleia Geral é onde se expressa a vontade coletiva dos trabalhadores. E, portanto, os atos delas decorrentes devem ser manifestados e respeitados por se constituírem a liberdade de administração dessa entidade. É muito complicado, em muitos casos, quando a entidade sindical sofre ingerências externas, seja por controle, seja porque o Estado, como ocorria na época do Vargas ou da ditadura, impunha um estatuto padrão e também chegava até a controlar quem seriam os seus dirigentes sindicais. Isso é muito complicado e tolhe, proíbe, priva a entidade de toda essa sua autonomia interna, que é a sua liberdade de administração. Em suma, podemos dizer que a liberdade de administração complementa, como os senhores podem já ver, a primeira dimensão, que é a liberdade de organização. Ora, de nada adianta a entidade sindical ter uma liberdade no seu ato de criar, se uma vez criada, ela sofresse todas essas ingerências externas nos seus atos cotidianos. Por isso, então, que vocês já começam a perceber que as dimensões da liberdade sindical são interligadas e interdependentes. Passemos agora, então, à terceira dimensão da liberdade sindical, que pode ser intitulada liberdade de filiação. A liberdade de filiação pode ser definida como a liberdade que tem o trabalhador de se filiar, de se desfiliar ou de permanecer filiado àquela entidade sindical. Não pode o Estado tolher essa iniciativa, tampouco o empregador, como é muito comum muitas vezes, falar que não vai contratar determinado empregado se ele for filiado ou sócio do sindicato. Isso daí seria uma conduta antissindical, que pode gerar desdobramentos perante o Ministério Público do Trabalho e até mesmo um dano moral coletivo. Mas a liberdade de filiação visa resguardar, no plano individual, o indivíduo trabalhador que pode optar por se associar ou não à entidade. E na dimensão coletiva dela, convém destacar que a própria entidade sindical deve ter essa sua liberdade de se associar, se vincular a outras entidades sindicais ou não, se isso for algo em benefício dos seus representados. Uma questão que é problemática no Brasil é que a liberdade sindical de filiação, nós não temos plenamente esse direito. Quando olhamos a questão do enquadramento sindical obrigatório e automático, a gente logo conclui que não temos essa liberdade de filiação. Por quê? Peguemos o exemplo de um trabalhador que presta serviço numa farmacêutica. Automaticamente, o fato dele trabalhar na farmacêutica, no nosso modelo brasileiro, automaticamente o sindicato dele já será o sindicato dos químicos ou farmacêuticos. Ele não tem a possibilidade de escolher, porque no Brasil, como os senhores sabem, o enquadramento sindical se faz automaticamente de acordo com a atividade preponderante do empregador. Logo, longe estamos de dizer de um sistema que garanta essa plena liberdade de filiação. O Evaristo de Moraes Filho, que foi um grande estudioso do direito coletivo e sindical, ele dizia que na nossa Constituição de 88, diante do enquadramento sindical, a nossa liberdade sindical de filiação lembrava uma piada que é como o pai dizendo para a filha: você pode casar com quem você quiser, desde que seja com o João. Então é um pouco isso que temos no Brasil em termos de liberdade de filiação. Agora, para encerrar essa parte da liberdade sindical, ainda no contexto do OIT, tratemos da quarta e última dimensão dessa liberdade sindical, que seria a liberdade de exercício de funções. De acordo com a OIT,
cabe às entidades sindicais definirem as suas estratégias de ação com vistas à melhoria de condições de vida e de trabalho dos seus representados. Quais são as ações, quais são os instrumentos, os meios que a entidade sindical vai se utilizar para atingir os seus objetivos? Essa é a liberdade de exercício de funções. E aí caímos numa pergunta: quais são as funções que um sindicato ou uma entidade sindical desempenha? A primeira função, que é a mais importante, que os senhores já podem visualizar, por exemplo, na palestra da professora Dânia Fiorin, é a função da negociação coletiva. Essa é a vocação primordial do sindicato. Ele nasce para realizar e para promover a melhoria dos trabalhadores por meio da negociação coletiva. Portanto, a função negocial é a principal e mais valorizada dos sindicatos. Quando costumamos ver se o sindicato é um bom representante, em geral temos que consultar os instrumentos coletivos daquela categoria. Se tem vantagens além da lei, se tem vantagens que realmente representam os interesses dos membros da categoria. Aí estaríamos falando, olhando o instrumento coletivo, seja a convenção, seja o acordo, de uma entidade sindical representativa que realmente defende os interesses dos seus membros. E essa é a função negocial, a mais importante. Além dessa função negocial, outra também de suma importância, os sindicatos desempenham, que é a função assistencial. Assistência no sentido de assistência jurídica, seja, por exemplo, nas homologações, como representante em processos coletivos ou substituto processual, seja como orientando juridicamente os trabalhadores, assistência médica por meio de convênios que a entidade consegue obter em favor dos membros da categoria que representa. Enfim, essa é a função assistencial dos sindicatos. É muito valorizada, tem lá sua importância. Hoje em dia, na Itália, os sindicatos têm começado a desempenhar um papel realmente importante em termos de formação profissional ou requalificação profissional, o que é de interesse dos trabalhadores e também dos empregadores, dos trabalhadores e dos empregadores, com vistas a quê? A manter empregos e até o ingresso, se estivermos falando daqueles que ainda não ingressaram no mercado de trabalho. Então essa função tem virtudes inegáveis. O grande problema é que quando muitas vezes o sindicato realça estritamente o seu lado assistencialista e esquece de realmente lutar por melhorias e condições na negociação coletiva, que essa sim seria a sua função primordial e principal. Passemos também, em termos de função, a gente pode dizer sobre função econômica. Sindicato não é uma entidade lucrativa, mas pode desempenhar funções econômicas, desde que essas funções estejam sendo desempenhadas para o atingimento das finalidades institucionais da entidade, que é melhor defender os interesses dos trabalhadores. Polêmica se instaurou para saber da questão política ou da atividade política que um sindicato pode desempenhar. A Organização Internacional do Trabalho diz que é evidente que os sindicatos podem desempenhar função política, porque muitas vezes o delineamento de uma política geral na sociedade, uma reforma tributária ou mesmo uma reforma trabalhista ou um debate de um projeto de lei é uma questão política de interesse das entidades sindicais. O grande problema que surge é quando os sindicatos se atrelam em demasia ao poder público ou ao governo. E aí ocorre uma certa mistura de papéis que a OIT tem alertado que nem sempre é saudável, porque gera um vínculo de dependência das entidades sindicais em relação ao Estado ou em relação ao governo. Estas são, meus caros, as dimensões da liberdade sindical de acordo com os padrões da OIT e de países que adotam, bastando nominar a Itália, a França, a Espanha, Portugal, Uruguai, aqui perto de nós.
o que é importante sublinhar é todas essas dimensões são interdependentes e interligadas. Se falta uma, a questão da liberdade sofre abalos, fica prejudicada e, portanto, não poderíamos falar em representatividade sindical ou sindicatos representativos, na medida em que eles não são plenamente livres, como ocorre no Brasil. E como é, então, a organização sindical brasileira, dando esse contraponto com a OIT. O Brasil passou um grande período autoritário, desde a criação do varguismo e da CLT, passando pelo período militar. A nossa Constituição de 88, lamentavelmente, não rompeu com esse período histórico antecedente, que é o corporativismo, um modelo sindical ainda de liberdade sindical não temos, não foi consagrado na nossa Constituição de 88. Quando lemos o artigo 8º da Constituição, logo se percebe que, como se diz, o legislador constituinte deu com uma mão e tirou com outra. O artigo 8º se inicia proclamando a liberdade sindical. Declara que é livre a organização sindical, sendo vedada a interferência ou intervenção do Estado na organização sindical. Mas, nos incisos que seguem, sofre uma série de restrições essa mesma liberdade sindical proclamada. A primeira e grande restrição é aquela que eu já mencionei um pouco anteriormente, que é a tal da unicidade sindical. O que seria a unicidade sindical? Seria o sindicato único, por categoria, imposto por lei. A nossa Constituição determina que, se já houver um sindicato de uma determinada categoria numa determinada localidade, não poderá ser criado outro, mesmo que ele seja pouco representativo, descompromissado com os seus representados. Então isso é uma questão muito séria no nosso país, que gera realmente uma acomodação dessas entidades. A Justiça do Trabalho tem apreciado vários casos de desmembramentos sindicais e para tentar atenuar esses rigores da unicidade. E surgem questões polêmicas nesses desmembramentos. Se deveriam se prestigiar sindicatos específicos ou o mais antigo. Muitas vezes o mais antigo não é tão específico, mas ele está acomodado. Muitas vezes o específico poderia representar, mas pode pulverizar o movimento. Isso fica muito um debate na jurisprudência. Um segundo ponto, que é muito questionado e criticado realmente, é a imposição da contribuição sindical compulsória. O que isso significa? Independentemente de filiação ou de o fato de um trabalhador ser sócio do sindicato, independentemente de uma prestação de contas daquele sindicato para os seus representados, é descontado do salário do trabalhador um dia de seu salário. Essa é a tal contribuição sindical compulsória. Gera também um acomodamento. Como diria já o Evaristo de Moraes Filho, isso engendra, estimula o surgimento de sindicatos de cofres cheios e assembleias vazias. Os trabalhadores também não estão participando como deveriam dessas assembleias sindicais. Então, a questão da cobrança da contribuição sindical é muito criticada, muito questionável, e realmente o sindicato não pode viver dessas contribuições. Ele deveria realmente ir atrás de associados, desenvolver um trabalho, e aquele sindicato que efetivamente fosse representativo teria essas contribuições. É o que acontece em todo lugar do mundo. No Brasil é muito complicado falarmos nessa extinção, porque as pessoas realmente não querem. Hoje o movimento sindical não quer realmente a extinção dessas contribuições. Um outro aspecto que é problemático para o nosso desenvolvimento do nosso sindicalismo, esses dois são os principais, a unicidade e a contribuição compulsória. Mas ainda temos o poder normativo da Justiça do Trabalho. O poder normativo da Justiça do Trabalho também é herança do período autoritário e que significa ainda uma forma heterônoma de solução de conflitos coletivos. O Tribunal Superior do Trabalho recentemente tem proposto cada vez mais uma saída do poder judiciário dos tribunais
na solução dos dissídios coletivos, sempre incentivando as próprias partes a se entenderem, a fecharem um acordo coletivo ou mesmo a deflagrar uma greve, porque nada há de irregular numa greve e esse é um papel do sindicato realmente deflagrar a greve. Essa questão da sentença normativa, além de artificial, distanciada, é um último resquício do nosso período autoritário que merece ser extirpado do nosso ordenamento constitucional. Então nós encerramos o nosso encontro com essa mensagem. Existe um caminho ainda a ser percorrido em termos de liberdade sindical e que isso certamente só viria a contribuir para o aprimoramento das relações de trabalho, para o aprimoramento da negociação coletiva, que tem um papel essencial hoje, e inclusive para a efetividade dos direitos sociais, atenuando um pouco essa sobrecarga, essa judicialização excessiva, a meu ver, pela qual passa o Poder Judiciário Trabalhista brasileiro. Encerramos aqui, agradecemos aí vocês ouvintes e o pessoal do Cotejur. Novamente reitero que foi um prazer atender a esse convite. Um abraço, até mais. Olá, colegas, tudo bem? O que achou do nosso conteúdo? Eu quero te fazer um pedido que é muito importante para nós do blog Advogado Atualizado. Se você gostou ou não, comente abaixo a sua opinião e não deixe de curtir e compartilhar. Também inscreva-se no nosso canal e curta a nossa fanpage. Um grande abraço!